O canal Aqui Tem História apresenta a cólera, uma pandemia do imperialismo. A pandemia de cólera foi a primeira da Idade Moderna. A cólera é causada por uma bactéria, o Vibrião colérico. Em meados do século XIX, além do Vibrião colérico clássico, os biotipos Eutori e Eutorinaba, duas variantes do Vibrião colérico, que surgiram para complicar o quadro. Entretanto, o Vibrião colérico não tem outros hospedeiros além do homem. Por outro lado, não existem hospedeiros animais conhecidos. O Vibrião se encontra nas fezes, tanto de doentes quanto de pacientes assintomáticos. A contaminação das pessoas se dá por ingestão de água ou alimentos contaminados. Depois de deglutido, se conseguir sobreviver à acidez do estômago, o Vibrião chega ao trato digestivo humano. Lá instalado, o Vibrião causa muita diarreia e vômitos, além de cólicas abdominais e espasmos musculares violentos. Quando infectada pela cólera, a pessoa fica rapidamente desidratada e com uma coloração azulada, a pele murcha. Assim, a morte se dá pela violenta perda de água, assim como das vitaminas nela dissolvidas. Isto causa desidratação, queda do volume de sangue circulando, hipertensão arterial e arritmias cardíacas, bem como falência das funções de circulação do sangue e dos rins. O médico italiano Filippo Passini em 1854 isolou o Vibrião colérico. No século XIX, o grande surto de cólera iniciou-se na Índia e se alastrou muito para além das suas fronteiras. Investigadores da UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, acreditam que o surto pode ter começado em 1837 e durado até 1863. Na Rússia, mais de 1 milhão de pessoas morreram de cólera. Entre 1853 e 1864, a epidemia em Londres ceifou mais de 10 mil vidas e houve mais de 23 mil mortes em toda a Grã-Bretanha. Esta pandemia foi a que provocou mais mortos no século XIX. A cólera surge no delta do rio Ganges na Índia e espalha-se por todo o mundo e provocando um número elevado de mortes nas populações da Ásia, da Europa, da África e da América do Norte. No Brasil, o surto inicia-se no Pará. A epidemia atingiu a Bahia em junho de 1855 e em julho chegou ao Rio de Janeiro, capital do Império, para desespero da corte. Houve ocorrências também em Pernambuco e no Ceará. Considera-se que 1854 foi o pior ano da pandemia, uma vez que 23 mil pessoas morreram de cólera na Grã-Bretanha. Nesse ano, o médico inglês John Snow, que estava a trabalhar na zona pobre de Londres, identificou a água contaminada como meio de transmissão da doença. Após o surto de cólera de Broad Street em 1854, o médico identificou as causas da doença de cólera e não o causador da doença, na zona de Soho, em Londres, e registrou um aglomerado de casos perto da bomba de água de um bairro. Para testar a sua teoria, John Snow convenceu as autoridades a retirar a bomba de água e o número de casos de cólera naquela zona diminuiu imediatamente. A sua descoberta acabou por ajudar a controlar o surto. John Snow foi um dos fundadores da Sociedade Epidemiológica de Londres, criada em resposta a um surto de cólera em 1849, e é considerado um dos pais da epidemiologia. O estudo de John Snow teve um grande impacto na história da saúde pública e da geografia. É considerado um dos primeiros estudos da ciência da epidemiologia. A descoberta veio a influenciar a saúde pública e a construção de melhores instalações sanitárias a partir de meados do século XIX. Mais tarde, o termo foco infeccioso seria utilizado para descrever locais com as mesmas características da bomba de água de Broad Street, onde existem condições ideais para a transmissão de infecções. O esforço de John Snow para encontrar a causa da transmissão de cólera levou a criar um estudo duplo cego por puro acaso, que se utiliza até hoje em pesquisas médicas. Em 2023, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que a taxa de mortalidade devido a surtos de cólera, que afetam atualmente 22 países, subiram para 2%. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações e até breve.